Elementos roscados. Vamos dar início a esse assunto observando aqui o conceito da hélice. A referência é um cilindro e nós vamos localizar um ponto nessa superfície aqui, um ponto A. E vamos considerar o deslocamento dele, dando uma volta em toda essa superfície. Para ele conseguir dar uma volta toda, fazendo o movimento de hélice, ele vai deslocar de A até B. E essa volta toda que ele dá nessa superfície, nesse deslocamento, nós vamos considerar como sendo o passo da rosca. Então, P, passo da rosca. Esse então seria o conceito de rosca. Vamos observar na rosca a nomenclatura dela. Nós vamos ter um ângulo do filete. O passo é de um vértice ao outro, onde essa ponta realmente é o vértice. Temos o fundo da rosca e temos essa área aqui de inclinação que seria o flanco da rosca e o diâmetro externo. Observando melhor então o perfil da rosca e considerando aqui o passo, nós vamos observar que existe duas maneiras de representar o passo. No sistema métrico, que é o sistema internacional, o passo que vai de um filete ao outro é dado em milímetros. E no sistema sexagemal, o passo é dado em filetes por polegada. Então, na unidade de uma polegada, observa-se quantos filetes ou fios existem nessa dimensão. Outro dado fundamental da rosca é a seção dos filetes. Eles são divididos em dois grupos. O primeiro grupo são as roscas de força e o segundo, roscas de movimento. E nesses dois grupos de rosca de força e de movimento, nós temos os seguintes perfis: perfil triangular, perfil quadrado, perfil trapezoidal, semitrapezoidal e redondo. No perfil triangular, é empregado largamente em todos os tipos de parafusos de fixação, sendo rosca de força e com grande resistência. No perfil quadrado e trapezoidal, são dois tipos básicos de rosca de movimento e são usados para transmitir força e movimento em ambas as direções. O semitrapezoidal, ele transmite movimento nas duas direções e força em uma única direção. E o perfil redondo é usado somente para trabalhos grosseiros, como na utilização de lâmpadas de iluminação, fusível e outros. Como já havíamos observado inicialmente, a nomenclatura da rosca tem esse perfil. Nós vamos explorar nesse curso apenas e tão somente a rosca de força, que tem o perfil triangular. Independentemente disso, seja qual for o perfil, nós vamos observar a representação simplificada em todos eles sendo representado da mesma maneira. Por exemplo, essa aqui é uma rosca externa e a representação simplificada é dada dessa maneira. Independentemente de que perfil seja, nós vamos ter o diâmetro externo com linha grossa e a linha de dentro representando o fundo da rosca com linha fina. Na rosca interna, nós vamos observar as seguintes características. A linha de dentro é o diâmetro do furo onde será concebido a rosca e a linha de fora é o diâmetro da rosca. Observem que ao cortar, a linha de achura deverá vir até o contorno do furo. E tem situações em que aparece esta abertura, que é chamado de escariado, para facilitar a entrada de uma rosca externa. Observa-se nesse desenho que o ângulo da rosca métrica é 60 graus. Nesse outro desenho, observa-se aqui a cota do passo, que vai de um filete ao outro, né?
e a altura do filete, que é dada pela letra H. Essa altura nós temos que representá-la aqui na forma simplificada. Então, entre a linha fina e a linha grossa do contorno, é a representação da altura H. Como o ângulo é de 60, nunca o H vai ser igual ao passo. Seria se fosse de 45 graus. Nesse caso, então, se você fizer uma conta aqui de seno e cosseno, você vai chegar que o H é aproximadamente 0,7 do passo. Vai ser com essa dimensão que a gente vai fazer a representação na prancheta. Lá no NX, essa linha já automaticamente já sai quando você solicitar a rosca. Nesse outro desenho, está mostrando aqui a usinagem de um furo passante, e a usinagem de um furo cego. Essas duas operações é feito com a broca. E a segunda operação é feita com essa ferramenta que se chama macho. E a rosca sempre vai ser uma dimensão maior do que o furo liso, porque você vai usinar essa superfície aqui, certo? Essa superfície aqui. O que acontece é que no furo cego, dada a geometria dessa ferramenta, observem que ela é cônica aqui, né? Você não consegue fazer rosca até o fundo do furo, aqui. E a gente vai ter que representar na prancheta de maneira adequada a isso. Não só na prancheta, como também no NX. Na sequência, então, passo a passo na operação. Em primeiro lugar aqui, eu tenho a broca, usinando o furo liso. Na segunda operação, eu tenho aqui o macho, usinando o furo liso, sabendo que a gente não consegue fazer rosca até o final do furo. Então, eu tenho que separar o que é comprimento útil da rosca do comprimento inútil da rosca, que é esse comprimento. Esse comprimento aqui é tabelado, vai depender muito do tipo do macho que está executando aqui essa operação. Existem machos médios, curtos e longos. Nós vamos criar aqui uma constante para representar num furo cego essa dimensão de comprimento inútil de rosca. Na sequência, nós temos aqui um prisioneiro que está sendo montado ou vai ser fixado no furo roscado. Esse prisioneiro tem rosca externa, cuja característica de rosca tem que ser exatamente igual à característica de rosca do furo. Tanto é que na representação da montagem, os diâmetros externos e internos têm que ser exatamente iguais. Observem aqui já o prisioneiro montado, que a linha externa dele coincide com a linha externa do furo, bem como a linha interna. E onde se apresenta a rosca externa, que é do prisioneiro, que podia ser também de um parafuso, essas linhas têm que ser coincidentes. E a linha de Ashura não atravessa a rosca externa, mas a linha de Ashura atravessa a rosca interna. Então, esse pedaço aqui, haverá Ashura aqui. Numa terceira representação aqui da montagem, observa-se que foi colocado aqui um tampão, e esse tampão aqui, o diâmetro desse furo tem que ser maior do que o diâmetro da rosca, tanto é que aparece aqui uma folga. E nessa última fixação, observa-se então quem está fazendo a fixação dessa tampa nesse corpo será uma arruela lisa e mais uma porca, que será assunto no próximo apresentação dos elementos normalizados. Outro dado fundamental da rosca é com relação ao número de entradas. Vimos inicialmente, nesse primeiro exemplo,
uma rosca de uma entrada. E aí o passo vai de um filete ao outro, como mostramos aqui nesse primeiro desenho. Nesse segundo desenho, nós temos aqui com 3 entradas. Então, todas em forma de hélice. Se nós observarmos, tomando como referência uma linha geratriz, vamos observar que o deslocamento do ponto nessa superfície, que vai de A até B, que é o passo, nós vamos observar que então ele vai avançar 3 filetes. Então, em uma entrada é de um filete ao outro. Uma rosca de 3 entradas, nós vamos ter o avanço em 3 filetes. Outro dado fundamental da rosca é o sentido. Nós vamos observar que tem rosca direita e rosca esquerda. O sentido da rosca direita segue o sentido horário. Rotação, o avanço, segue a regra da mão direita. Rosca esquerda, o sentido é anti-horário e segue então a regra da mão esquerda. Séries de roscas. Na rosca métrica, nós vamos ter 2 séries, a comum e a fina. Na designação do comum, nós vamos colocar sempre, seja numa designação de cota, ou numa lista de material, ou até numa requisição de compras, a série comum, a designação é dada pela letra M de métrico maiúsculo, e o D é o diâmetro da rosca, em milímetros. Não que não tenha passo, a rosca comum tem passo, mas a gente não designa. Ao contrário da rosca fina, que além do diâmetro da rosca, também é colocado na designação o seu respectivo passo. Rosca americana. Na designação da rosca americana, nós vamos ter os seguintes: rosca comum, UNC, UNF, rosca fina, UNEF, extra fina, e as séries N8, N12 e N16 são passos constantes. Em qualquer que seja o diâmetro, o número de fios por polegada é 8, ou 12, ou 16, para qualquer que seja a dimensão da rosca. Na designação da rosca americana, coloca-se inicialmente o símbolo de diâmetro, na sequência o diâmetro da rosca, na sequência fios por polegada e na sequência a sigla da série, uma dessas 4 aqui. Uma tabela oficial, né? ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, Norma Brasileira, ISO e o número da norma, 261. Quer dizer, o nome oficial dessas roscas aqui é ABNT, NBR, ISO 261. Nessa primeira coluna, rosca comum, então eu tenho na primeira coluna da rosca comum a rosca métrica, M maiúsculo, né, de métrico, e o número representa o diâmetro da rosca. Esse P é de passo e os seus respectivos passos em milímetros. Nas colunas são outras roscas finas. Então, essa primeira coluna começa a partir só do 72, a segunda coluna a partir do 10 milímetros, a terceira coluna, quer dizer, nós temos várias roscas finas aqui, cada uma nessa representação aqui. Então, lembrando só que numa designação de rosca comum, eu só coloco a M de métrico e a dimensão da rosca. E na designação das roscas finas, como está mostrando aqui no exemplo, olha lá, rosca comum, M12 só, eu não coloco passo. 12 está lá marcado, tá vendo? Aqui, ó, está marcado. O seu passo é 1,75, mas eu não represento. Já na série fina, eu sou obrigado a, além de colocar o diâmetro da rosca, eu sou obrigado também a representar ou designar o seu passo.
Nesta outra tabela, são as roscas americanas, né? ASME, e como já foi mencionado em slides anteriores, né? Nós temos então as séries comum, UNC, a fina, UNF, a extra fina, UNF, e as de passo constante, N8, 12 e 16. Ou seja, para qualquer que seja o diâmetro de rosca, o 8, todos esses números que estão apresentados aqui é fios por polegada, tá certo? Lembrando que polegada, que passo em polegada, é em fios por polegada, quer dizer, é a quantidade de fios ou filetes que existe na unidade de uma polegada. Uma observação importante é dimensões menores do que 1/4 de polegada. 1/4 de polegada equivale a 6,350 milímetros, 6,350 milímetros. Dimensões menores ou inferiores do que essa não se representa com polegada fracionada, e sim com esses numerais aqui, que são chamados de bitolas. O equivalente, por exemplo, a 3 milímetros seria a bitola 5. Então, na designação, ao invés de eu colocar a polegada fracionada, eu coloco o número equivalente à dimensão dele. E o que está no entre parênteses está mencionando a polegada milesimal. Tá? Então, por exemplo, o número 10 aqui equivale a 0,190 polegadas, que equivale a 4,826 milímetros.